é uma bela notícia para a gente começar esta noite de mais uma live com a nossa convidada de hoje, que eu já vou colocar na conversa. Eu vou colocar, tá tudo pronto contigo, Giovana? Faz um sinalzinho. Faz um sinalzinho, eu vou colocar ela no ar. Ela tá aqui em Porto Alegre, mas tá na casa dela, isolamento total, eu também, né? Não recebo ninguém aqui ao vivo, é todo mundo na base da live. Giovana Serra, conosco, a psicóloga Giovana Serra, que é a nossa convidada de hoje. Oi, Jô, boa noite. Oi, tudo bom, Renato? Tá me vendo, tá me ouvindo? Eu estou, tá me ouvindo? Tá tudo perfeito, perfeito. Teu Que áudio bom. perfeito, a tua fala perfeita, a iluminação aí também tudo ótimo, Que né? bom. E a gente Aham, já começou com uma notícia que dá um pouquinho mais, né? Um pouquinho é mais de verdade. esperança, né? É Deixar um... verdade, eu também acompanhei isso hoje e é uma boa notícia mesmo, né? É uma uma boa. coisa, mas aquilo que tu falaste também, né? Que isso a gente já vai falar um pouco hoje sobre a cooperatividade que a gente tem que ter num momento desse, né? Então, essa notícia é boa, mas a gente precisa agir pensando em todos. E não podemos correr às farmácias e sair comprando, né? Imagina, né? Qual é o sentido de daqui a pouco a gente acabar com o estoque já desse remédio da malária, se pessoas que são muito mais doentes, e o doutor Marcelo Tadai disse que é para casos bem graves, né? Bem graves. Nós temos que ter esse senso de coletividade. Isso a gente vai falar bastante, porque é a pauta da vez também, que é a história do coletivo. A Giovana Giacobo Serra é a nossa convidada de hoje, psicóloga pela URGS, especialista em gestão de pessoas, também pela URGS, especialista em religiosidade e espiritualidade na prática clínica pela PUC, mestranda em psicologia pela PUC e também sócia fundadora do Instituto Unusual Psicologia do Incomum. A Jo também tem passagem por várias empresas, né? Na área Isso. de RH, principalmente, trabalhando com pessoas. Hoje ela tem o seu consultório, né? Ela é uma empreendedora também, tem seus pacientes. Ela é a minha psicóloga também, né? E por isso eu gosto de dividir as pessoas que eu gosto, né? Os profissionais que eu gosto, eu sei que funcionam, que são muito bons. O doutor Marcelo Tadai é meu pneumologista, botei ele segunda-feira aqui. E hoje a Giovana está conosco aqui já. Você já pode mandar a sua pergunta, eu já vou botar o WhatsApp em seguida na tela aqui. Né? E Uhum. alguns momentos, Jo, eu posso sair da tela, mas eu vou estar te ouvindo, tá? É Tá, só não. para dar mais espaço para colocar outras informações. Tu vai estar Eu, sempre. eu já assisti a tua live com o pneumologista e eu vi como é que funciona. É bem tranquilo. A gente toma café, a gente toma água, a Isso. gente hidrata a voz, né? E lembrando que a gente está fazendo uma live por dia. Amanhã a gente vai fazer um giro pelo mundo, vai fazer um programa muito especial. Nós vamos ter que fazer 2 horários, porque por causa do fuso, né? Então a gente vai colocar brasileiros, a maioria gaúchos, a gente vai colocar às 6 da tarde e às 9 da noite, em dois horários, 2 fusos. No sábado, 5 da tarde, a gente vai falar de comunicação pessoal com a Simone Meneghetti. Vamos dar uma aula online ao vivo, eu e ela. Nós vamos fazer uma aula aberta, gratuita. E aí tem outras pautas para os outros dias, tem coisa muito legal acontecendo, tem muita gente já pedindo para participar das lives. Legal. No teu Facebook da Jo, meu Facebook, no teu Facebook aí em casa, você já tem a nossa live, então você já pode botar embaixo os comentários para dizer quem é que está no ar, para dizer de que cidade está, pode mandar notícia, mandar abraço e manda a sua pergunta para a Jo. Né? Manda a sua questão, manda o seu comentário, você pode mandar pelo WhatsApp, em seguida eu coloco o WhatsApp. Eu queria que a Jo começasse já sabendo que tá a Letícia Costa te mandando oi. É, eu já vi. O César Augusto Tavares Alves está mandando olá. Esse não perde nenhuma live, todos os dias está conosco. O Ricardo Mendes já está mandando pergunta também, cuidador de idosos, está sempre acompanhando nossas lives. Né? Uhum. A Bárbara Babalu também já deu boa noite. É. Guilherme Miller, Stefan Pires, a Ju Radatz, a Iracema Isabel Jacobo. É Opa, minha mãe, essa é mas minha mãe. vale, tá valendo, tá valendo. Não, tem que ter apoio da mãe, né? Torcida de casa, ótimo. Francisco Araújo, olha o Chico aí, olha o Chico, o Alexandre Silveira, o Nayan Meneghetti mais uma vez conosco, a Miriam Balpinotto, só para começar a noite com a Giovana Serra. Mas eu queria saber da Jo, assim, como é que ela está vendo essa história toda e essa necessidade de isolamento social? As pessoas estão tudo meio desequilibradas, né, Jo? Porque adoram ficar em casa, agora são obrigadas a ficar em casa, aí o problema é quando vai
cercear a liberdade, né? Esse que é o grande problema na cabeça, no modelo mental das pessoas. O que tu acha disso? Exatamente, né? A gente sempre está buscando ter mais tempo para dedicar à nossa família, mais tempo para fazer coisas que nos interessam. E agora essa oportunidade que a gente se vê forçosamente tendo tempo e às vezes não sabendo o que fazer com ele, né? E porque também é uma coisa, o que está acontecendo é uma coisa inédita, né? Todos nós estamos tendo que aprender a como lidar com isso, né? Situações muito diferentes do que a gente está acostumado a lidar, e não está sendo fácil, né? Eu tenho falado com as pessoas, né, na clínica, bastante por WhatsApp, muitas pessoas que eram meus ex-pacientes me procurando, eu estou precisando, porque é um período que gera ansiedade, gera angústia nas pessoas, por Até estarem depressão, né, João? exato, por estarem diante de uma situação sem precedentes, né? Nunca vivemos isso. Também a insegurança do que vem pela frente, quando isso vai terminar, quando a gente se vê diante assim de algo que a gente não consegue muito fazer essas previsões ou que fica fora do nosso controle, né? Isso fica bastante assustador, né? Então eu tô vendo assim as pessoas bem preocupadas, não sabendo o que fazer com os filhos, não sabendo muito bem o que fazer com os pais, já muito preocupados, assim, nossa, só foi 2 dias, imagina 30 dias com os filhos em casa, né? E todo mundo tendo que ser criativo, mas também vendo iniciativas que me deixam bem felizes, assim, apesar de não é com todos, mas eu vi muitas iniciativas muito interessantes. Muitas empresas tomando, antes de pedir para se ficar em casa, muitas empresas já pedindo para os funcionários trabalhar de casa, cuidando do seu pessoal, né? Bastante exemplos que eu vi assim, pessoas nos edifícios se oferecendo para ajudar os seus vizinhos. Ontem na rede Atitude Positiva a gente colocou a notícia, ela foi super compartilhada, de um grupo de jovens aqui em Porto Alegre que criou um grupo para fazer compras no supermercado para os velhinhos, para os mais idosos. Então eles atendem os pedidos dos velhinhos e vão no supermercado, pegam as compras e entregam na casa dos mais velhos. Muito legal isso. Isso é muito legal e muito importante, porque nesse momento, assim, em que a gente, eu acho que daqui a pouco tu vai perguntar mais sobre isso, em que a gente se vê privado, assim, do nosso trabalho, né, muitos de nós, a gente precisa fazer atividades que sejam significativas para a gente. Então, esse tipo, buscar alguém que está precisando de uma ajuda, ou, sabe, buscar aquelas coisas que a gente sempre teve vontade de aprender e nunca teve tempo, nem teve oportunidade, mas que são muito significativas para nós, tudo isso ajuda muito a fazer com que essa situação, né, fique um pouco mais tranquila da gente atravessar. Exatamente. Eu não fiz o registro no início, Jô, desculpa aqui, que eu queria fazer esse registro. É um registro muito importante para mim, pessoalmente, que a gente perdeu ontem um grande ator aqui do Rio Grande do Sul, e aí quando a gente fala em morte, morreu com coronavírus. Não tem nada a ver com coronavírus. Eu vou botar ele na tela aqui, vou dividir ele na tela com a gente. É o João França. O João França morreu ontem aos 59 anos. Ele estava do lado da sua esposa, ele desmaiou no banho e simplesmente morreu. Ela conseguiu chamar o SAMU, mas ele acabou chegando, não resistindo, enfim. E aqui tudo indica, pode ser que tenha tido um AVC. Né? 59 anos, um grande talento, fez cinema, fez teatro, locutor, uma voz também muito característica de fazer muitas propagandas. Trabalhamos juntos, né? O João França era uma figuraça, eu fico realmente pesaroso. Não tem nada, repito, não tem nada, João França não tem nada a ver com o coronavírus, mas eu dedico, então, essa live de hoje, que a gente vai falar de muito conteúdo, né? De muita informação, da maneira como a gente tem para contribuir, né? Com um conteúdo positivo, né, Jô? Eu dedico ao João França. Okay. Certo? E certo. Assim, ó, a questão do isolamento social e também do convívio familiar. Uma coisa, vamos falar sério, né, Jô? A gente aqui fala a verdade, a gente só fala a verdade.
Os pais dão graças a Deus quando as crianças vão para a escola, né? Muitos. Porque eles têm um tempo deles, eles podem fazer as coisas, trabalhar e tal, estudar, até para ir no supermercado, às vezes mais tranquilo sem as crianças e tal. Então eles sabem que eles têm um turno em que as crianças estão bem encaminhadas lá na escola e aquele turno é o turno de liberdade dos pais. Pois bem, acabou isso, as crianças estão de volta em casa e, pior, tem mais uma notícia ruim. Eu estou brincando, né? Óbvio que não é notícia ruim, mas eu estou dizendo, tem mais uma informação que acrescenta. Não é férias, portanto, não dá para mandar para o amiguinho, não dá para fazer festa no pijama no vizinho, né? Não dá para as crianças ir para o shopping, para o cinema. Não dá para descer no play. O shopping está fechado, playground também não é, não dá piscina descer, de bolinha é terrivelmente contagiosa. Uma bactéria tremenda, foi dito aqui por vários especialistas, né? Enfim, é uma situação diferente. Lidar com crianças e, ao mesmo tempo, você vai ter que continuar tentando trabalhar, estudar, fazer reunião online com a criançada dentro de casa. Como é que é essa volta ao convívio social fora, convívio familiar, né, que eu quero dizer, fora de hora, hein? E ainda tendo que cuidar, se tiver um avô em casa, uma avó em casa, também tem que cuidar dos idosos, né? Queria que falasse um pouco dessa engrenagem. Isso. É um desafio, então, né? É muito desafiador, porque é muito diferente. E assim, a gente... Primeira coisa, a gente tem que se dar conta, assim, a gente não estava acostumado e a gente vai ter que repensar, todos, né? Repensar como a gente vai se organizar em casa. Ninguém vai conseguir fazer as coisas ou trabalhar da mesma forma que estava fazendo antes, né? Quem tem essa situação, a não ser assim, claro, tem pessoas que moram sozinhas, essa é uma outra coisa que eu não sei se depois tu quer me perguntar também, porque tem várias situações. Então, vamos falar agora da situação das pessoas que têm crianças em casa. E também tem cenários muito diferentes. Tem aquele pessoal que tem crianças mais idosos em casa, aquele pessoal que tem crianças pequenas, o pessoal que tem 2 filhos, só um filho, né? A gente tem 3. 3 filhos, alguns, né? Alguns mais corajosos, 3 ou mais filhos. E tudo é bem diferente a situação de as situações para lidar, né? São filhos menores, vão exigir mais tempo dos pais, né? Não, se os filhos já têm uma certa idade, eles conseguem um pouquinho se organizar, a gente dá uma orientação, faz alguma coisinha e consegue trabalhar. A primeira coisa, assim, que me chama um pouco a atenção nos grupos, assim, de mães que eu participo, muitas mães se sentindo bem sobrecarregadas, porque além dos filhos, ainda tem o marido em casa, né? Parece... Não necessariamente, mas às vezes parece, em alguns casos acontece, né? Que parece que o marido é mais um filho. Então, a primeira coisa, assim, que é importante... uma coisa que é muito importante, assim, é esse casal, né? Esse pai e essa mãe, se for uma situação assim, essas pessoas que estão cuidando das crianças, se tiver mais de um, porque às vezes tem uma família que é só um, né? Só um adulto e as crianças. Ou alguém um do casal está fora trabalhando, né? Então, e precisando trabalhar. Então, eu acho assim, se é uma situação que a gente tem 2 adultos, que esses adultos possam se conversar, se os 2 estão trabalhando no home office, se os filhos são muito pequenos, requerem atenção, que eles possam dividir esse trabalho. Olha, eu vou tocar 2 horas aqui e tu fica nessas 2 horas um pouco mais responsável pelo filho. Claro. Depois inverte, né? As combinações, organização, não precisa ser uma coisa obsessiva. Tô tossindo, hein? Coronavírus, chama uma água. Opa, pelo amor de Deus, toma água aí. Não precisa ser aquela coisa militar, determinada, não. Aquela coisa radical. Mas tem que haver uma pequena organização. Um planejamento, né? Uma conversa entre esses adultos que são responsáveis. Como a gente vai se organizar para isso? Não pode ficar um dos 2 sobrecarregado se tiver 2. Principalmente se as crianças forem pequenas. Perfeito. Uma coisa que ajuda muito, e eu fiz aqui na minha casa e foi muito divertido. A gente estava tomando café, né? Na medida do possível, a gente está tentando fazer as refeições juntos. Às vezes não dá, mas a gente está tentando. E no café a gente
vamos fazer um planejamento para o dia de hoje. Eu fiz com os meus filhos, eles já têm, né? Eu tenho uma filha de 5, um de 11, e eles entendem bem. E eles foram sugerindo atividades que eles queriam fazer, a gente organizou. Algumas atividades, a minoria, aliás, era eu que ia propor, né? Tinha atividades livres, que eles tinham que inventar brincadeiras, né? E aí a gente colocou na geladeira e os dois iam lá toda hora, cuidando do relógio. Agora tá na hora de tal coisa. E aí eles ficaram bem entretidos e organizados para o dia, né? Tinha a hora do banho, tinha a hora... Todo mundo se beneficia... Criança gosta disso, né? Gosta. Criança gosta dessa organização. Não é só criança, Renato, os adultos também. Também né? precisa. Muitos adultos que eu estou atendendo estão muito perdidos, assim, eu não consigo me organizar para o trabalho, eu não consigo, mesmo que não tenham crianças. Eu não estou conseguindo. Foco, né? Isso. Então, a sugestão também para os adultos, assim, que possam dividir o seu dia, nada obsessivo, mas que possam organizar, fazer um planejamento para o seu dia. Olha, e assim, fazer uma coisa com mais liberdade, né? A gente, de repente, assim, não precisa ficar tocando 8 horas de trabalho home office. A gente faz umas 2 horas, daqui a pouco dá uma respirada, faz uma outra coisa que tem interesse também, busca companhia, aquelas pessoas que estão sozinhas, né? É que eu quero continuar na criança. Quando tu for me perguntar das pessoas sozinhas, eu respondo. Senão eu vou abrindo, eu faço um hipertexto, eu vou abrindo janelas aqui. Faz como tu quiser, a live é tua, faz da maneira que quiser. Podemos esgotar o assunto criança, depois vamos para os idosos, vamos para outras pessoas. Não vamos esgotar, esgotar. Criança né? não esgota nunca, né? Eu só acho que nessa questão da criança, vou aproveitar e dar minha opinião também, claro. Tem que ter uma... Óbvio que as pessoas estão aí dividindo links de jogos em família, links de brincadeiras artesanais. O meu primo Luciano Martins, que é artista plástico radicado lá em Florianópolis, hoje, muito legal, ele disponibilizou aí por WhatsApp uma série de desenhos dele em preto e branco que você printa, né? Você imprime na impressora e aí dá para as crianças pintar. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito legal. Mas haja criatividade, porque nós temos não sei quanto tempo pela frente. Ninguém sabe. Nós estamos recém, vamos ver, hoje é quinta. Eu considero que comecei a minha reclusão no fim de semana, certo? Comecei a já pensar nisso no fim de semana. Nem todo mundo pensou isso. Tem gente que decidiu ontem, anteontem. Ontem de noite eu saí em Porto Alegre, tinha um monte de gente andando de bicicleta, fazendo Cooper, uma maravilha, né? Parecia e hoje ainda tem, viu? Hoje ainda tem. Me mandaram uma foto, eu não sei porque eu não saí. Me mandaram uma foto da Ipiranga, hoje vazia, da Avenida Ipiranga, de tarde vazia, então eu achei já ótimo. Mas tu tá me dizendo, então, que ainda tem muita gente. Então não caiu a ficha. Para muita gente não caiu a ficha, né, Jô? É verdade. Mas o que eu queria insistir, haja criatividade, mas também isso não precisa virar uma neurose dos pais. Exatamente, né? Gente. Todos assim, os dias, vamos lá. Recreacionista, hoje nós temos que ter 70 atividades novas. Né? Exatamente, assim, ó, senão a gente também vai estressar as crianças de tanta atividade, ou também vai se estressar, se cobrando que a gente, né, faça um papel, assim, claro, tudo depende muito da idade da criança, mas é importante que elas possam ser livres também para criar suas brincadeiras, né? A gente pode dar uma ideia, algumas ideias, algumas coisas elas vão gostar também, a gente pode brincar com eles também, mas não precisa ser o tempo todo, né? Claro que isso sempre, né? Depende da idade da criança. Claro. Mas elas, né? Daqui a pouco elas vão ver um filminho. Tem muito conteúdo legal que não é só ver televisão, né? Claro. Tem museus que tem tours. Bom, assim, a gente tem recebido. Vamos usar a internet para algo positivo, né? Claro que pode deixar elas jogar um pouquinho e tudo mais, tem que ter um controle de horário e tal. Mas usa a internet para viajar nesses museus. Pesquisar, sim. Enfim, ver um monte de coisa legal. E a gente poder ser criativo, né? Agora mesmo, antes de começar, os grupos de mães, né, estão se trocando, muitos estão se ajudando, e aí até algumas crianças começaram a enviar, assim, mensagens, dizendo que estavam com saudades dos colegas, né? E aí eu fiz um vídeo rapidinho da minha filha, mandei só para o grupo, assim, para mandar para os colegas, e aí surgiu uma ideia, vamos, quem sabe, é uma atividade, assim, vamos fazer um videozinho todo dia, assim, de algum colega com a sua brincadeira e mandar para os outros colegas, né? Legal. Para incentivar os colegas de como fazer. A gente também pode ser criativo em algumas coisas simples, usando a tecnologia,
que Uma vão ótima ideia. ajudar, né? Eles mesmos, assim, porque eles ficam com saudades uns dos outros, para eles também tá mudando muito a rotina e isso dá bastante ansiedade para eles, né? E eu acho que não precisa muito. Acho que é Não, bem. A gente pode só coordenar como é, pais, porque é, eles são criativos, eles gostam isso. de música, gostam de dança, né? Daqui a pouco dá Aham, para inventar uma coreografia. Eles fazem isso no TikTok, né? aham, Fazem exato. coreografias e tudo mais. Vamos inventar, vamos gravar aqui uma coreografia, 4 minutos, uma música nova e tal. Enfim, a Isso. gente vai meio na onda deles, né? E Sim, controlando. e não precisa botar isso na internet, né? Mas a gente pode Claro, não, claro, mandar para claro, a claro. família, né? Mandar para os Não coleguinhas precisa trocarem-se, né? publicizar isso, claro, claro, claro. Exato. Mas então, assim, com calma, e a gente está se ajudando também, as pessoas estão se ajudando, assim, com Uhum. ideias e tudo. Mas isso é muito importante, assim, a gente ficar calmos, que a gente não precisa estar. Eles não precisam estar super estimulados, a gente não precisa estar o tempo todo dizendo para eles o que eles vão fazer, né? Uhum, uhum. Isso é uma coisa, às vezes, até que eu fico pensando, às vezes eu vou em festa de aniversário, né? Uhum. Assim, sempre tem que ter um recreacionista dizendo o que eles vão fazer, né? E assim, ó, é surpreendente como eles sabem brincar também, se é dado para eles esse espaço, né? Se fosse permitido, certo? Contratar o recreacionista em casa, eu tenho certeza que ia ter um monte de gente Aham, contratando recreacionista, é mas não pode receber profissional na sua casa. Você não pode contratar serviços terceirizados nesse momento, né? Todo mundo está dizendo, as autoridades sanitárias estão exatamente recomendando isso, né? exato. Faxineira, Isso. diarista, eletricista. Eu tinha eletricista aqui em casa, suspendi, encanador. O zelador do prédio não deve entrar na sua casa, não tem que Uhum. ter reunião de condomínio. Agora fica tudo prorrogado, não adianta. Mas nós tinha que decidir isso, tinha que decidir aquilo, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer azar. Azar. Continua pagando as contas, infelizmente, mas parece que vai haver uma série de flexibilizações. Pelo mundo aí está havendo flexibilizações. Eu sei que Portugal flexibilizaram as contas de luz, né? Eu estou misturando um pouco os Uhum. assuntos aqui, Jô. Não, Mas tudo assim, bem. É o hipertexto. é o que nós temos que focar nisso aí. Agora não tem que botar ninguém para dentro de casa, cuidar das nossas crianças, sem enlouquecer, sem pirar nessa necessidade, né, de criar uma programação alternativa para as crianças, porque as crianças elas se contentam com pouco. Isso. Elas se contentam com a nossa presença. Né? Olha aqui o psicólogo falando. Mas é isso mesmo, Renato. Tu assina Né? embaixo, então. Eu assino embaixo e assim, ó, agora a gente pode ter aquele momento, né? Muitos, né? Aquele momento família tão sonhado, né? Uhum, uhum. Então, claro, né? A gente está trabalhando, mas chega aquele momento assim, depois da janta. Aqui em casa a gente tem feito jogos simples, gente, jogamos carta. Até mandei uma foto para ti da gente jogando Pois é, carta, achei muito bacana isso. Que saudade de jogar né? carta. Mas eu joguei nesse É, verão com as crianças, eu joguei muita carta com as crianças nesse verão. Foi muito legal. exato, Jogar no resto do ano também, né? coisas simples. Olhar álbum de fotografia quando os pais eram Que pequenos, né? legal, Eles né? adoram, né? Que Então, bacana isso. enfim, assim, Fazer uma limpeza, fazer uma arrumação, o faz. quarto, Ah, uma eles adoram organização, ajudar. Ajudar separa a as fazer roupas, comida. né? Vamos preparar aí já doação para a campanha do agasalho. Vamos separar umas roupas para o inverno. Fazer comida também é uma Fazer boa. comida com as crianças, elas gostam também As muito de receitas. ajudar. Inventa Uhum, umas receitas, muito legal. E isso. tem também, claro que tem toda vamos dizer assim, eu ia dizer palavra cabedal, mas assim, existe toda uma possibilidade, né, de jogos antigos que devem e podem ser resgatados, sim, também sem neura. Tem que ter um peão de madeira, eu tenho que ter não sei o que, amarelinha, vamos riscar um giz no chão. Não, dá para fazer, né, de forma suave. Daqui a pouco abre aquele armário lá, sai alguma coisa de dentro do armário quando a gente era pequeno e tinha. Eu vou mostrar aqui um deles, ó. Caso vocês não conheçam, a Jo conhece. Mas caso as Ah, com pessoas certeza. não conhecem, olha aqui, ó. Isso se chama, os mais jovens, se chama jogo de xadrez. Ah, tem aqui em casa. E isso aqui demora horas. Isso aqui é uma maravilha. Não, mas é bacana porque tem um envolvimento, né? Dá para ensinar como é que se joga. É um jogo de raciocínio, tem uma É, regra para cada peça, né?
o bispo se move diagonalmente, o cavalo se move em L, o peão é uma casa só. É sensacional para as crianças decorarem isso. Vão demorar um pouquinho, mas elas vão decorar mais rápido que a gente. E vão jogar, e dá para fazer campeonato, enfim. E tem damas, né? Tem outro banco imobiliário, tem um monte de outras coisas, detetive e tudo mais. Claro, coisas simples. Até, por exemplo, fazer com que elas façam um desfile com as suas roupas dentro de casa, elas gostam, né? Sim, várias brincadeiras simples que elas podem fazer, que a gente propõe, e elas se intertem fazendo, né? Até música um com certeza. Casa, se tiver alguém com talento, despertar eles para isso, teclado, bateria tá valendo também, os vizinhos não vão reclamar no coronavírus. Eu vi aqui que a minha professora de canto, Luciane Bottoni, está assistindo, então, mostrar o canal dela, né? Que ela botou músicas lá, apresentar coisas diferentes, né? E te dar uma sugestão, viu, Renato? Podia, quem sabe, trazer uma pedagoga também para dar sugestões simples, porque eu vejo assim as pessoas às vezes mandando sugestões. Uma coisa para fazer, sei lá, com muitos materiais complicados, que daí a gente tem que sair na rua para comprar papel crepom, fita mimosa e não sei o que. Não, a gente vai ter que fazer isso com o que a gente tem, senão não tem sentido, né? A gente vai ter que ir lá buscar um monte de coisa, né, para fazer uma brincadeira, dessas brincadeiras que estão nos mandando. Aí é gincana, né? E não é isso, não é essa a ideia. É verdade. Deixa eu registrar, então. Fala, Jô, fala. Não, e conversar também com as crianças, sabe? Isso também. Não precisa estar o tempo todo brincando, conversar. Como é que estão se sentindo? Como é que foi o dia hoje? O que gostou? Não só conversar isso com as crianças, mas conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, conversar quem tem os pais idosos ou quem vive com alguém, outras pessoas também. Esse velho hábito que a gente não tem mais, né? De conversar como foi o dia hoje, o que foi legal, o que não, né? Eu tenho uma brincadeira com meus filhos, eu acho que eu já comentei contigo, que eu vi num filme isso, o ponto alto e o ponto baixo do dia. Eu não gosto muito de evidenciar muito o ponto baixo, tá? Mas eu pergunto para eles, o ponto alto do dia. Chega no final da semana, eu pergunto para eles, o ponto alto da semana, né? Eles não moram comigo, mas quando eles ficam comigo, eu faço muito isso. Temporada de férias, fomos para a praia, final da praia, eu digo, e aí, ponto alto da praia, qual foi? E aí, é muito legal que na minha última ida com eles à praia, a gente jogou carta, a gente brincou na praia, a gente jogou frescobol e eles levaram iPad, tablets, essas coisas e tal, tinha televisão. E eu, quando perguntei o ponto alto foi justamente o jogo de cartas. Viu? Não era o filme, não era o TikTok, não era o tablet, né? E a Isadora, que é minha pequena, disse que era o jogo de cartas, o ponto alto. E o churrasco também, o churrasco que eu fiz. Olha só que legal, né? São as coisas simples. Porque é isso que eu digo, as crianças não precisam de tantas coisas assim, né? Gostam da nossa presença, obviamente, precisam da nossa presença, e também alguma organização, alguma estimulação, que nós temos que trabalhar a estimulação, mas eles dão um baile, eles vão embora sozinhos, né, praticamente. Assim, Renato, eu acho que uma coisa que eu vejo as mães falando é que tem crianças que são mais ativas, gostam de correr, gostam de andar de bicicleta, e agora não dá para descer no play ou ir para o parque. Então, exatamente, assim. Então, talvez, assim, tem algumas coisas que tem, como tu falaste, dança, por exemplo, né? Colocar uma música bem divertida e dançar junto com as crianças, isso vai ser tipo uma atividade física que a gente pode fazer dentro de casa. E aí já trazer para aquela coisa assim que a gente vai estar tendo que desenvolver muita paciência, muita tolerância, né? Os vizinhos também vão começar a escutar mais barulhos, né? Assim, das pessoas que estão, as crianças pulando em cima ou pessoas que estão se exercitando, e a gente então poder ter essa tolerância também, porque vai ter mais barulhos, né? Porque a gente não pode fazer isso lá fora, e é importante continuar se mexendo de alguma forma. Tolerância e convivência, né? Tolerância e convivência. A gente sempre foi e agora vai ser mais ainda.
temos que aprender isso, senão não vai dar, porque aí a gente vai ficar só irritado, né, reclamando, e isso vai nos deixando assim, né, muito desconfortáveis, né? Esse coronavírus é um baita teste para a humanidade, né, em todos os sentidos. Sim, sim, né? Impressionante. E ao mesmo tempo, uma oportunidade muito grande da gente aprender e se conhecer mais, né? Como é que sou eu, assim, diante de algo? Será que eu consigo ter paciência, explicar várias vezes para as pessoas idosas, né? Para os que não estão acreditando, né? Para os que está demorando para cair a ficha. Exatamente. Que tem que se isolar. O idoso tem um raciocínio, nós já vamos falar um pouquinho do idoso. Ele tem uma resistência, né? A achar que agora não pode sair, tá? Mas como assim? Eu quero sair, Sim. isso é bobagem, né? Quero continuar passeando, quero ir lá na esquina e tal. Enfim. Eu tenho ouvido muito isso. Registra. Deixa eu registrar as pessoas, senão as pessoas vão ficar bravas. Não tá. Porque tem muita gente ligada, muita gente ligada fazendo pergunta, fazendo comentário. O Ricardo Mendes, então, deu boa noite. A Érica de Conto não perde uma live. A Érica está sempre conosco desde segunda-feira. Boa noite, Érica. Muito obrigado. A Maria Cláudia Vasconcelos também está dando oi. Que legal. A Jennifer Lima, amiga de Giovana Serra. Sim. Já estamos aqui acompanhando, ela também, a Priscila Falcão, a Das Zanella, a Bárbara Babalu já tinha registrado, mas ela deu o seu boa noite. Né? A reação dos idosos com isolamento, o Ricardo Mendes está perguntando. Ele tem um residencial geriátrico, vai anotando aí que tu vai responder em seguida. Eu li a pergunta dele. Uhum. Tá, mas eu vou ler para as pessoas saberem, né? Porque Nova York, Paris, o pessoal lá na Itália está nos vendo e também que querem saber. Eu tenho um residencial geriátrico e para proteger os idosos tive que proibir as visitas. Eu estou fazendo tudo o que posso, mas por enquanto, por quantos idosos conseguem suportar a falta da família? Todas as famílias apoiaram e entenderam. Em seguida, a Jo vai responder. A Rosane Gerg Oriques. A Letícia Costa, que tu já registrasse, né? Uhum. Jo, essa que tem um canal, é isso, de música? Não, é a Luciane Botona. Ah, tá. Então confundi. A dona Iracema tá lá, a mãe da Jo, né? Dona Iracema. Oi, estou te assistindo e que Deus sempre te ilumine. Olha que coisa querida, mamãe, hein, Jo? Que legal. A Ju Radatz, a Letícia Oliveira Almirrana. A Letícia é a nossa presidente do Instituto Unusual, que então é uma professora, uma pesquisadora na área de psicologia. Certo. Muito importante, né? Tá, agradecendo a presença de todos. É maravilhosa. Ela escreveu ali, Giovana maravilhosa. Ela também é maravilhosa. A Ana Moro, boa noite. 3 coraçõezinhos. Não dá para perder esta palestra com a maravilhosa Giovana. Parabéns, mais 3 coraçõezinhos. Também colega. Clauzinha, boa noite. Tá mandando coração também. Oi, Renato, a Isabel Ortiz Pires. Ela mandou, adoro esse cara em um coração. Não sei se sou eu. Tu, né? Eu? Baita ser humano, ela escreveu. Que legal, se foi para mim, já estou agradecendo. A Simone Meneghetti, que é a nossa parceira no Comunicação Sem Medo, fonoaudióloga, vou fazer a live com ela sábado, 5 da tarde, aula gratuita online, aula aberta de comunicação pessoal. A Simone está perguntando, acho que ela não entendeu a expressão, o marido é mais um filho? Daqui a pouco a Jo vai voltar e vai esclarecer isso. Parabéns pelas boas ideias nesse momento difícil. Daniela Fontoura de Barcelos está conosco também. Lá do Rio de Janeiro. Olha que legal, que legal. Nos manda notícia aí, Daniela, como é que está a situação no Rio? Né? Nos manda notícia aí, por favor. Cristina Guimarães Canielli também entrou. Newton Dri, grande abraço ao Newton Dri, né, que entrou aqui, está conosco nesse momento. Beatriz Armesto, boas sugestões, Jo e Renato. Isabel Cristina Dalmas, muito obrigado pela audiência. Luiz Benites recomendo muito Scratch, programação para crianças. Scratch é um aplicativo, né? Isso. É um aplicativo o Luiz Benites é um cientista da computação, né? Legal. Então é um programa bem fácil. Ele já recomendou aqui para o meu filho também, e é bem bacana, assim, aquele pessoal que gosta. Já baixei, não usei muito, mas bom saber.
Silvio Silva está conosco também, grande Silvio. Alô, Josimar Pizeta lá de Gramado, o homem da rede Encantos de hotéis, né? Deve estar readaptando a sua organização lá, certamente, mas a rede Encantos vai sair, com certeza vai ter alternativas e vai sair dessa. Acabei de receber aqui, Argentina terá quarentena total a partir da meia-noite desta sexta-feira. A Cristiane Killian está conosco também. A Clauzinha lembra dos livros para adultos e crianças, né? Pode haver uma contação de histórias com livro também, né, Jô? Tem vários sites que oferecem isso, assim. Não precisa gastar dinheiro. No YouTube também, tem muita gente fazendo. O Regis Cel também está conosco. Dá para fazer teatrinho também em casa, né, Jô? Eu, quando era pequeno, eu gostava de fazer teatrinho. Eu fazia espetáculo, só que eu cobrava ingresso dos meus pais. Sim, né? Até, por exemplo, também um sarau musical, né? Em que todos podem se apresentar. É uma brincadeira, tá? É uma brincadeira que eu fiz. Mas é Eu legal. cobrava ingresso simbólico, né? Simbólico. Eu fazia o ticket, eu desenhava e tal, e eles tinham que comprar esse ticket. Isso é bem legal, né? É muito legal. Eu queria dar só uma notícia também, Jô, aproveitar antes de voltar ao assunto, para a gente não ficar também fora das notícias. Essa é a principal notícia de hoje. Eu vou tirar a Jô um pouquinho só para aumentar aqui, ó. Sobe para 33 casos no Rio Grande do Sul. Essa é a principal notícia de hoje. E notícia também de que os casos são de Bagé, são de Erechim e de Alvorada, aqui pertinho de Porto Alegre. Uma mulher de 24 anos com histórico de viagem para Portugal. É o mais novo caso. Porto Alegre também mais um caso, com histórico de viagem e investigação. Um homem de 61 anos. Em Erechim, um homem de 45 anos, viagem para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Infelizmente, 33 casos, está aumentando. Só tem uma solução. A única solução é justamente a reclusão, isolamento social. E a gente está tentando ajudar as pessoas aqui com a psicóloga Giovana Serra, justamente como lidar com isso, como não enlouquecer. Praticamente é isso que nós queremos transparentemente, é como não enlouquecer. Não é isso, Jô? É como não sair do prumo, né? Como daqui a pouco manter a calma, manter a tranquilidade, manter o equilíbrio emocional. É o nosso tema de hoje. Isso, e eu não sei se quer que eu fale sobre isso agora, como manter o equilíbrio. Eu já quero, peraí só um pouquinho, deixa eu lembrar que temos perguntas pelo WhatsApp. Aquela também, pergunta. Okay? Não, temos perguntas, mas deixa eu lembrar agora, tá passando agora aqui embaixo, ó. Mande sua pergunta, olha o número do WhatsApp, 51993325121. Pode mandar que a gente responde ao vivo. Psicóloga Giovana Serra tá aqui do meu lado, ó, tá aqui do meu lado. Estamos ao vivo para todo mundo. Amanhã tem uma live muito bacana, Giro pelo Mundo, 2 horários, 6 da tarde e 9 da noite, com gaúchos e brasileiros pelo mundo espalhados. Nós vamos falar da Itália, vamos falar da Alemanha, nós vamos falar de Dubai, nos Emirados Árabes. Eu estou tentando fechar alguém da China, com certeza nós vamos conseguir alguém da China também. Austrália, Estados Unidos, Canadá, a gente vai conversar com gaúchos e brasileiros ao redor do mundo. Só explica para Simone Meneghetti que é a história do marido que vira mais um filho. Não, Simone, é que às vezes, em alguns casos, né, a gente vê, eu já ouvi assim as pessoas dizendo assim, olha, eu tô com meus filhos em casa, eu, marido, como se fosse quase mais um filho. E a gente falou da importância de que esse casal possa conversar, possa dividir as tarefas, possa dividir esse cuidado, né, se alternando, assim, quem está em home office, se alternando, né, um pouco, um fica mais concentrado no trabalho, o outro fica, né, aquele olho, um olho na sopa, outro no gato, né? A Jo não está querendo falar. A Jo está constrangida, não quer falar. Eu vou falar o seguinte, o marido é um mala, ele enche o saco, ele fica dependendo da mulher também, quer que a mulher cozinhe, lave a louça, sirva para ele, não sei o quê, e ele fica com ciúmes dos filhos, que estão em casa e tem mais atenção, e ela tem que dividir a atenção com os filhos, e ainda por cima mais o marido. Então, maridos, por favor, sejam maduros, sejam adultos, colaborem. Vocês vão ter que dividir as tarefas com a mulher, vocês vão ter que dividir o cuidado dos filhos. Quando a esposa estiver trabalhando, vocês são recreacionistas. Depois, vice-versa. Por favor, não encher o saco da mulher. E mesmo aquela situação de um dos dois, é que eu não quero, assim,
Às vezes é o contrário, né? E também nem todo marido é assim, né? O meu, por exemplo, não é nada assim. Estou generalizando, claro. Nem todo é assim, né? Mas existe isso, ou então aquela esposa que ela não trabalha fora, né? Ela fica em casa, e agora o marido está em casa, e aí ele talvez ache que ela tenha que estar o tempo todo fazendo todas as coisas enquanto ele fica sossegado só trabalhando. É muito pesado isso. Então, os adultos que estiverem aí no comando, né, no comando, assim, em casa, tem que conversar para chegar a um acordo, um consenso de como isso não vai ser tão pesado só para um, né, só para um deles. É isso que é importante. Muita conversa. Os idosos, isso, o Ricardo vamos Mendes está responder. preocupado lá, porque ele O tem Ricardo Mendes. uma clínica de idosos, né? Isso. E quanto tempo os idosos vão aguentar, né? Podem aguentar até de saudade dos seus parentes que estão acostumados com as visitas e agora não pode visita. Está sendo bastante difícil, assim, eu tenho ouvido bastante as pessoas, e muitas pessoas que com mais de 60 anos, né, estão sendo bem resistentes para entender assim, olha, não dá para sair, né, não estão conseguindo entender muito bem. E estão saindo. Hoje mesmo eu tive que levar o meu filho no dentista, né, rapidamente, por uma questão emergencial, assim, do aparelho dele, que soltou. E eu vi várias pessoas idosas caminhando, pessoas idosas no supermercado, outro dia que eu tive que ir. Então, e pessoas me relatando o quanto está difícil dos seus pais compreenderem, né, que não vai dar. Acho que a gente tem que usar a criatividade, assim, a gente tem que cuidar para as pessoas não se sentirem abandonadas. A gente usar a tecnologia a nosso favor. Então, assim, fazer chamada de vídeo. Isso também para as pessoas que moram sozinhas. Tenho vários pacientes que moram sozinhos, né? E isso é muito importante, assim, as pessoas que estão fazendo tratamento, que têm consultas médicas, que fazem atendimentos que fazem psicoterapia, não parem os seus atendimentos, porque esses profissionais podem atender via chamada de vídeo, por Skype, pelo WhatsApp, né? Isso é permitido pelos conselhos profissionais. Inclusive, ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Já era permitido antes pelo Conselho de Psicologia, uma colega uma amiga que é médica falou que o CRM, acho que para os psiquiatras também permitiu. Claro que não vai poder ser tudo, mas muita coisa a gente faz e faz bem. Então não parem os seus atendimentos, ou quem se sentir, né, muito angustiado, busque auxílio com um profissional também, né? Então eu vejo assim, terminando esse parênteses, algumas pessoas que também moram sozinhas, e eu tenho sugerido assim, vamos usar a tecnologia a favor, vamos buscar os nossos amigos em chamadas de vídeo, não fica só escrevendo lá no WhatsApp. Para minha sogra, falei para ela assim, olha, vamos combinar um almoço domingo, todo mundo faz o mesmo prato e a gente bota os telefones com as câmeras ligadas e é o almoço. E acho para quem não sabe, deixa eu dar uma dica. Para quem não sabe, o WhatsApp de vídeo, chamada de vídeo, você pode colocar até 4 pessoas juntas. 4, você divide a tela, fica 4 telinhas, 4 pessoas conversando juntas. Então, dá para fazer uma reunião de família maravilhosa, né? Dá para fazer um bate-papo bem legal. Porque, e aí ali o Ricardo, né, que perguntou. Isso, Ricardo Mendes. Então, Ricardo Mendes, assim, acho que está muito adequado ter conversado com as famílias e ter sugerido que não se visite nesse momento, né? É isso aí. Tem que explicar para os idosos. Eu imagino que vários tenham alguma dificuldade de memória, então vai ter que repetir, e que incentive as famílias a fazer o uso da tecnologia, né? Se tu tiveres isso, não sei se eles têm, cada um o seu, ou talvez tu tenhas isso na tua clínica, né? Um computador ou algo que tu possa disponibilizar. Para o WhatsApp do Ricardo, o Ricardo mostra para o idoso, né? Isso, alguma coisa assim. Ele mandou aqui um vídeo. Né? Eu, se tivesse alguém numa clínica, eu mandaria vários vídeos. Não podendo falar ao vivo todos os dias, eu mandaria vídeos bacanas, engraçados, contando da minha vida, falando alguma coisa legal.
né? Para distrair os isso. alunos, né? E criar essa conexão. Né? E vamos usar o telefone também, né? Resgatar o Também, falar, não só essa o coisa de telefone liga, escrever. né? O telefone liga, a gente conversa. Exato, assim, ouvir a voz da pessoa é muito diferente do que aquele texto que, né, que a gente lê e às vezes não Sim, sabe não, muito. pelo amor de Deus, não vai me gravar uma poesia, minha mãe Não, querida, eu gostaria de dizer neste momento que você está na clínica e eu estou aqui. Não, pelo amor de Deus, não faz essa coisa cafona. Fala da tua vida, faz uma coisa bacana, faz uma coisa legal, liga para a mãe. Eu estou dizendo na impossibilidade de ligar todos os dias ao vivo, de vez em quando manda uns videozinhos. E Né? faz o vídeo ao vivo também, faz o vídeo ao vivo almoço, também. né, Mostra com as os crianças em pais. casa, olha, os teus netos estão com saudade de ti. Faz as Isso coisas aí. pra falar e Com os, tal. quem mora sozinho, faça isso com seus amigos, faça a festa via vídeo, né? Vamos ser criativos e vamos usar isso a nosso favor. Exatamente. Infelizmente, nós tivemos uma atualização, subiu para 37 o número de pessoas com coronavírus no estado. Nesse momento, estou recebendo um alerta aqui. Mas em seguida tem uma notícia boa. Mais uma notícia boa. No meio desse furacão todo, eu tenho uma notícia boa. Bom, pessoas que moram sozinhas, tu lembraste bem, né, Jô? Elas têm uma tendência maior a uma ansiedade, a uma depressão, já que moram sozinhas e agora ainda por cima tem que ficar reclusas? Não necessariamente. Ou não dá para generalizar? Não necessariamente. Isso depende de cada pessoa, né? De como é o humor dessa pessoa, de como ela é. Claro que tem assim, ó, vários fatores agora que são novos e as pessoas podem experimentar emoções assim um pouco novas ou reações um pouco diferentes do que elas já tinham, né? Então, muito importante a gente ativar assim a nossa rede de amigos e de contatos. Não fiquemos sozinhos. Se a gente começa a ficar um pouco angustiado assim na situação, que eu acho que é o que tu queria me perguntar, né? Como é que a gente não fica maluco nessa situação, né? Como manter o equilíbrio, né? Como manter o equilíbrio? Então, assim. A pergunta, deixa eu ver como é que é o nome dela, porque ela não mandou o nome dela, mas é exatamente essa. A Letícia Almirana te mandou essa pergunta aqui, ó. Que já fez referência a ela. Como uma pessoa ansiosa deve fazer para se tranquilizar, para relaxar? Tá. Então, assim, tem vários tipos de ansiedade, né? E a gente, nesse momento, precisa estar um pouco atento, assim, que tipo de pensamento... Eu me lembro de um experimento, e a Letícia vai lembrar também desse experimento, de uma pesquisa, né? Que o pesquisador dava uma espécie de... Como é que é o nome que os médicos tinham? Um bipzinho, assim, a cada tanto tempo tocava o bipzinho e a pessoa tinha que anotar qual era o pensamento que ela estava tendo naquele momento, né? E depois uma avaliação, assim. E, se eu não me engano, o resultado era assim que a maioria do tempo a gente está julgando o outro, né? É um pensamento de crítica ao outro, a maioria dos pensamentos. Então, primeiro, fazer um momento de reflexão. A gente está falando muito em higiene das mãos, e isso é muito importante, mas a higiene do pensamento também é muito importante, né? Isso. Reservar um tempinho, aquilo que eu falei antes, assim, para a gente conversar, mas um tempinho para conversar com a gente mesmo. Como é que foi? Que emoções eu tive hoje? Que tipo de pensamento na maior parte do tempo eu estou tendo? Outra coisa importante. Qual foi o ponto alto do dia, né? Exatamente, né? E prestar atenção no tipo de pensamento que a gente tem. Uma coisa que eu vejo que as pessoas estão fazendo e que não é muito benéfico para quem é ansioso é ficar o tempo todo buscando notícias. O tempo todo assistindo jornais. Eu ia falar sobre isso. Então, assim, a gente precisa estar informado, claro, mas a gente não precisa estar assistindo o Jornal da Manhã, o Jornal das 5 da manhã, das 7 da manhã, das 10 da manhã, não precisa se intoxicar. O meio-dia, de tarde, de noite, o das 10. Né? E aí, quando não tem jornal, a gente está lá recebendo os grupos de WhatsApp, informações que às vezes a gente nem sabe de onde é que está vindo. Não sabe se são verdadeiras. Ou buscando na internet. Então, assim, escolher fontes confiáveis para se informar. Né? Acho que a maioria tem assim as suas preferências, jornalistas sérios, e em vários meios diferentes a gente pode seguir pessoas, né, nos diversos mídias sociais ou assistir o nosso
o nosso canal predileto, que a gente tem confiança, escolhe um momento para se informar, ou ler também, né? Nos jornais confiáveis, e é isso, não precisa ficar correndo atrás de notícias difíceis, assim, né? Quantos morreram agora lá na Itália? Quantos, né? Sim, claro, sim, evidente que quem é jornalista vai fazer isso, né? Ah, é o nosso papel. É o papel. E a imprensa, a mídia, ela precisa alimentar também uma programação de 24 horas ao vivo. Então tem que. E eu costumo dizer isso para as pessoas, assim, essa programação, ela não precisa ser consumida 24 horas por nós, cidadãos comuns, né? Não deve. A missão, o dever do jornalista é produzir isso. Mas a população, o espectador, ele não precisa consumir todo o tempo. Então ele pode se organizar para consumir um pouquinho do jornal, 15 minutos. Agora eu vou entrar na internet ver como é que as coisas estão, depois eu vou sair, vou escutar uma música, vou fazer outra coisa. Isso que tu está falando é sensacional. Sabe o que aconteceu isso hoje? Deu uma discussão num grupo de cinema, que eu faço parte, porque começaram a mandar decreto do coronavírus, decreto prefeito, do coronavírus, não sei o quê. Aí vem aquelas figurinhas, como se precaver do coronavírus, tem que tirar o sapato e não sei mais o quê, blá, blá, blá. Aí começa um terror, um terrorismo, num grupo que é de cinema, e algumas pessoas se tornam intolerantes até, e aí começam a discutir um assunto, olha, descambou para um negócio, uma discussão filosófica sobre a necessidade, para que o grupo foi criado, afinal, né? A funcionalidade daquele grupo e tal. E aí, puxa vida, tinha pessoas que defenderam, não, mas é uma maneira da gente se informar e tal. Acabaram saindo várias pessoas, não terminou bem a coisa, né? Se criou um outro grupo até para continuar informações. E baseado nisso, inclusive, deixa eu aproveitar e fazer a nossa propaganda, a nossa rede Atitude Positiva, em todas as redes sociais, a gente procura trazer sempre notícia boa. Em época de coronavírus, a gente também considera que o jornalismo de soluções é tu trazeres informação correta, combater fake news, esclarecer. Hoje saiu a história do golpe em Belo Horizonte, da vigilância sanitária, que batem na tua porta, dizendo que são da vigilância sanitária. Saiu até fotinho dos caras. A Polícia Militar de Belo Horizonte desmentiu. Só que a prefeitura aqui de Porto Alegre fez um cardzinho, um cartão digital, e espalhou para as pessoas, porque, de qualquer forma, a gente tem que ter um cuidado com golpes que realmente podem acontecer. Pode ser que o golpe não esteja acontecendo ainda. Então, isso já foi um zum, já passaram aquilo ali, o golpe, aí o outro já disse, não, é fake. Então, a gente tem trabalhado, o nosso grupo de WhatsApp também, lá do Atitude Positiva, tem procurado dar mais notícias boas, mas tem procurado esclarecer. Só que eu peço justamente, com equilíbrio, gente. Não vamos intoxicar. Se não é plim-plim-plim toda hora, plim-plim-plim toda hora, plim-plim-plim, a notificação toda hora chegando material. E agora o remédio, será que o remédio não é, não sei. Então tem que ter uma parcimônia nesse compartilhamento de informações. Assim, voltando, né, aquilo da ansiedade, assim, a gente vai ter que exercitar um pouco de paciência no sentido assim, as notícias vão vir a cada dia. É viver cada dia, porque um dia a gente vai ter uma notícia ruim, daqui a pouco vem uma notícia melhor, e ter paciência. Nada vai ficar dessa forma. Todas as coisas passam, né? Como dizia o Mário Quintana, nunca dês um nome a um rio, sempre é outro rio a passar, né? Ou como diria, né, o Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Exatamente. As coisas nunca vão ficar da mesma forma e novas coisas virão. Então, né, a gente depois deve falar alguma coisa dos empresários, talvez, da questão do trabalho. Seguida, tem pergunta. Mas, assim, aguardar, sabe? Com um pouco de paciência, porque todo dia estão dando notícias novas, coisas que vão ser feitas para ajudar. Então, assim, com a ansiedade, né, a gente... Então, o que eu estava falando, prestar atenção na nossa emoção. Se eu estou vendo um programa, se eu estou vendo alguma coisa que eu estou vendo, nossa, está me deixando muito nervoso ou nervosa assistir isso, por que eu continuo assistindo então? Ou participar de tantos grupos de WhatsApp com muitas notícias que a gente nem sabe, né? Então reserva um tempo do dia, não precisa toda hora estar lá. As pessoas estão fazendo suas refeições e estão com esse telefone para não perder nada, né?
vamos reservar uma hora para olhar, quem puder, né? Enquanto não está trabalhando, assim, o meu horário de olhar é tal horário, né? Para organizar o seu dia e ver também como é que eu estou reagindo a tantas notícias, a tanta coisa, e procurar fazer coisas que nos fazem bem. Evitar perto da hora de dormir, né, Jô? Evitar perto da hora de dormir, isso é muito importante. Aquela saraivada de manchetes negativas um pouquinho antes de deitar, imagina. Né? Eu lembro de uma pilha. Tem um professor lá na PUC, que é o professor Wagner, que fez uma pesquisa assim, qual é o sintoma que está mais correlacionado com todos os tipos de transtornos mentais? É a insônia, o não dormir direito. Então, é muito importante que a gente não fique em aparelhos eletrônicos antes de dormir, né? Que a gente deixe o nosso quarto escuro, que a gente durma de 7 a 8 horas por noite, procure ter e também ter uma rotina de dormir. Um dia eu vou dormir tal hora, outro dia eu vou dormir, ainda mais agora que a gente não precisa sair, né? Procurar manter uma rotina de dormir no mesmo horário. O nosso corpo responde muito bem a rotinas também. Ele se acostuma. Até porque se não dormir bem, a imunidade da gente cai. Cai. E a imunidade da gente cai também, e essas são pesquisas assim mais recentes, ela cai também de acordo com o nosso humor, com o nosso estado emocional. E com né? o Uma tipo de notícia que a gente consome, que é a nossa bandeira, que é a notícia positiva. Que a notícia uma disciplina negativa, nova, isso. Ela afeta a saúde emocional. É uma disciplina nova hoje que está se discutindo, que é a psiconeuroimunologia, né? O quanto que o nosso estado de humor afeta os nossos neurotransmissores, isso afeta o nosso estado imunológico. Então, ficar muito ansioso pode afetar até a nossa imunidade, né? Então, não é bom por vários motivos. Então, assim, como não ficar... Claro, como não ficar? Algumas técnicas que a gente falou. Não ficar o tempo todo assistindo ou fazendo coisas que nos deixam mal, que nos deixam nervosos, nos deixam ansiosos. Que alimentem essa ansiedade, né? Isso, buscar atividades que a gente gosta, que tenham sentido para nós, que nos acalmam. Por exemplo, para alguns vai ser ouvir uma música, para outros vai ser falar com aquele amigo que faz tempo que não fala. As suas práticas que a pessoa já, né, muitas pessoas têm as suas práticas religiosas, até espirituais, e isso as pesquisas nos mostram que para aquelas pessoas que já têm isso, que têm nisso uma estratégia de enfrentamento, isso traz bem-estar para a pessoa, né? Pessoas que são praticantes de meditação, né? Mas eu nunca pratiquei meditação, o que eu posso fazer? Olha, uma coisa muito simples para fazer, essa é uma dica, eu ensino para os meus filhos aqui, cheira a flor e sopra a vela. É uma respiração bem simples que a gente pode fazer, né? Inspirar como se fosse cheirar uma flor, né? Bem profundamente e expira como se fosse apagar uma vela. Né? Tu sabe, né, Renato? Já te falei várias vezes. Sim. Então, isso é uma coisa muito simples, que todos podem fazer, que eu sempre digo, não tenho tempo de fazer, mas faz antes de tomar banho, né? E aquele momento ali que a gente vai higienizar a nossa mente também, não só o nosso corpo. Ou acordar de manhã também é bom. Isso, né? Várias vezes por dia, quando a gente tiver sentido assim, percebeu que alterou um pouquinho, faz essa respiração, né? Para não esquecer. Cheira a flor, sopra a vela. Faz umas 3 vezes. A gente sente o nosso corpo relaxar depois, né? Dessa respiração. Tem uma outra coisa depois sobre flor que a Jo me ensinou, mas eu vou contar só no final. Fala, Jo. Tem mais pergunta aqui. Não, é isso, assim. E, assim, buscar aquelas atividades que nos fazem bem. Não precisa... né, aquelas coisas que a gente já está acostumado, né? Faz 50 polichinelo antes de dormir e vai dormir bem calminho. Né? Se agitar muito... eu acho que, assim, 1 hora antes da gente dormir, é bom a gente já ir se acalmando, né? Aquele pessoal que está muito ansioso, assim, reserva 1 hora antes, desliga o WhatsApp, desliga o computador, toma o seu banho, vai ler um livro, né? Nada de livro de terror, né? Aquele livro que traga alguma coisa assim
de bom, né? Ou vai escutar uma musiquinha, vai fazer suas práticas que gosta e que se acalmam. Isso aí. E Seus cria esse rituais, hábito nessa rotina. Oi? seus rituais. É Seus hora de fazer rituais, os seus rituais, né? Uma coisa importante, assim, isso se a pessoa já tem esse hábito, né? Uhum. Cuidar também, eu acho que tem aquelas pessoas, assim, que estão muito ansiosas, achando que é o apocalipse, né? O fim do mundo, ou um castigo. Isso gera muita ansiedade, né? Um Eu castigo falo aqui, divino. eu estou falando muito aqui desde segunda-feira, que são os dois extremos. É o Isso. extremo do pessoal que acha que não é nada disso, que não é isso tudo, não está fazendo nada, não está dando bola para isso e, portanto, está colocando a sua saúde e a saúde de muita gente em risco. E o outro lado, o outro extremo das pessoas que se intoxicam com notícia, com informação e já estão em pânico porque acham que é o fim do mundo, inclusive acham que é coisa do Satanás, né? Isso. Então, assim, exatamente. E isso não é saudável, Fiz uma né? citação ao Edir Macedo, se ninguém entendeu. Isso não é saudável. Isso sim gera ansiedade, gera, né, Tem gente medo. achando que é o castigo divino, é isso, Jô? Tem, né? Isso está na Bíblia, Nostradamus. É, Nostradamus está errado, né? Já desmentiram que a profecia de Nostradamus não tinha nada a ver com isso. Eu vi circulando e achei assim, não, temos que ver se isso realmente É fake. procede, né? Fake news. Checar, Fake Nostradamus. fake news, né? Checar É. as informações. E então, assim, ó, é viver cada dia, né? Assim, todo Uma mundo muito, boa. muito preocupado, assim, mas como é que nós vamos fazer com o dinheiro? Vai faltar o dinheiro, né? Isso sim gera muita ansiedade nas pessoas. E talvez a gente consiga pensar assim, não, calma, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto dia, né? Vai se organizar as coisas, não é uma situação que a gente está isolado vivendo. O Uhum. mundo inteiro vai passar por isso. O mundo inteiro vai criar junto uma solução. Os Exatamente. grandes, os pequenos, todo mundo vai encontrar dificuldade e todo mundo vai tentar construir junto uma solução. Né? Claro. Vamos pensar nas coisas difíceis que o mundo já passou e as pessoas sempre conseguiram encontrar um caminho. Hoje a gente. Portugal Sim, proibiu não, determinou que não haverá cortes de luz. De jeito nenhum. E a pessoa pode negociar as dívidas depois de exato. energia elétrica. É uma forma de É, ajudar as e pessoas, né? essas soluções vão começar a vir e vão começar a vir para nós aqui no Brasil também. Né? À medida em que vai se percebendo, algumas coisas já estão saindo e vão sair mais coisas. Então, né, num primeiro momento a gente tende a ficar, nossa, como eu vou fazer? Como eu vou fazer para pagar minhas contas? Como eu vou fazer para pagar o salário dos meus funcionários? Uhum, uhum. Né? Isso eu vi bastante pessoas assim do convívio me falando como eu vou pagar o salário dos meus funcionários, né? Tem uma pergunta encomendada desde ontem a respeito dos empresários, dos empreendedores, donos de mercado, donos de padaria, produtores rurais também. Daqui a pouco eu quero falar contigo sobre isso, Jô. Nós vamos ter que esticar mais um pouquinho, tudo bem? Podemos esticar mais um pouquinho? Tudo bem, tudo bem. Crianças estão dormindo, o maridão está cuidando delas, Já está tudo o certo? maridão está lá, né? Se não é ele, não tem como. Está cuidando das crianças. Divisão de responsabilidades. O É, governador João Dória, de São Paulo, suspendeu protesto de dívidas por 90 dias. Ou seja, exatamente isso que nós estamos é isso. falando. É. Né? O mundo vai acabar se reorganizando. Ele não vai acabar agora. Alguns estão Não. achando que o mundo vai acabar agora, mas não vai acabar agora. Eu tenho essa notícia para dar para vocês em primeira mão: o mundo não vai acabar. Ô, É, Jô, tem oi. uma coisa chamada que tu já deve ter tratado um monte de paciente aí, né? Que é o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Isso já existia antes do coronavírus, agora então, imagina, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Então eu desligo o celular, eu tenho medo de que eu não receba uma notícia, de que eu não leia mensagem no grupo da família. O que eu posso estar perdendo? Eu posso estar perdendo alguma coisa. Isso é para louco, nós somos bem doentes, né? A gente fica habituado, talvez, a um certos tipos de comportamento. A gente se habitua a coisas, e daí aí eu não tenho mais, eu não sei como fazer, né? E a gente pode. Uma coisa muito importante, assim, ó, nesse momento, reconhecer a força que a gente tem, a força de vontade que a gente tem, perceber que
entrar numa corrente de pensamento de desespero ou mais esperançosa é um ato de escolha nosso também, né? Então, assim, se eu vou alimentando essa crença, nossa, se eu não receber isso, o que vai acontecer? A gente vai somando cada vez mais esses pensamentos, esses sentimentos, isso vira uma bola de neve dentro da gente que fica difícil da gente administrar. Então, por isso que eu falei, vamos cuidar o que a gente está pensando, fazer a nossa vontade atuar e dizer, não, calma, né? Quem sabe eu aguardo um pouco, quem sabe eu experimento ficar um dia ou meio-dia sem olhar tanto essas notícias, ou sem olhar tanto meu WhatsApp, ou sem entrar tanto nos grupos para ver como eu me sinto. Quem sabe hoje eu faço uma refeição com toda a minha família olhando nos olhos e vejo como eu me sinto. Experimenta, né? Uma coisa nova. Experimenta uma coisa nova. E observa como se sente. Se sentiu bem, repete, né? Busca aquilo que tem sentido para ti e busca aquilo que te traz bem-estar. Muito bom. Deixa eu atender as pessoas. Olha aqui, a Clauzinha também tinha sugerido pintura nos livros de desestresse. Muitos temas lindos. Aqueles livros que adultos também estão colorindo agora, né? Que pode fazer junto com as crianças. Né? Se a pessoa gosta de fazer isso, alguns não gostam. Se gostar, claro, né? Pelo amor de Deus, né? Ninguém vai fazer nada contra a vontade, pelo amor de Deus. A Célia Moro está dizendo que amou a iniciativa, a escolha iluminada. Obrigado. Da Giovana. Assunto excelente, abordagem positiva inspirando o momento de distanciamento social que se faz necessário. Parabéns, Giovana amada, diz a Célia Moro. A Simone Meneghetti disse que entendeu que o pai participa ativamente das atividades da casa e com as crianças. Ela fez a pergunta no exato momento em que tu explicasse, depois tu explicou de novo, não tem problema. Maravilha, é isso aí mesmo. Quanto mais a gente explicar, melhor. A Érica de Conto diz para o esposo não esquecer que ela é a esposa e não a mãe dele. Viu? Isso, viu? Aí. Eu disse. Tem isso. Tem isso. O Ricardo Mendes, eu acho que está brincando, né? Ricardo Mendes diz que a culpa é das mulheres, elas não nos deixam viver em paz e no nosso tempo somos calmos e elas agitadas. Não é verdade, isso não é uma regra. Né? Não é. Não é uma regra. A Érica de Couto diz, somos nós as culpadas, nós que somos uns amores. O Ricardo Mendes também está dizendo que na clínica lá ele usa videochamadas para os velhinhos, WhatsApp e tudo que é possível. O Alexander Siqueira Santos está perguntando para a doutora Giovana como ficar calmo com a perda de emprego nesse momento do Covid-19. Mais uma... Eu vou anotar aqui, tá? Porque é a perda de emprego, tem os empresários também, tem um monte de gente querendo falar. Kellen Escobar Dutra está conosco. Estou utilizando bastante videoconferências para falar com os meus colegas de outros estados. A Érica está colaborando conosco. O Ricardo complementa, graças às tecnologias, conseguimos manter a ligação com idosos e familiares. Roberto Braga diz que a Giovana é incrível e nos dá dicas excelentes para sairmos desse exagero nesta Olimpíada. É verdade, é uma Olimpíada de informação, uma Olimpíada de ansiedade, né? E o comissário Renato Martins, esse homem tem um nome tão bonito, né? O comissário Renato Martins, comissário aposentado, grande homem da Polícia Civil, figuraça, meu xará completo de nome e sobrenome, comissário Renato Martins, diz que nunca se dedicou tanto ao teclado musical como atualmente. Excelente. É uma bela atividade, né? Música, aproveitando que assim... a música desestressa. Laura Glier está conosco também, Márcio Afonso, o Miro Bacim, o Álvaro Machado, um abraço grande carnavalesco, Álvaro Machado, Francisco Araújo já tinha falado, o Adriano Flores, Beatriz Adriano Flores é meu marido. Opa! Mas ele está cuidando das crianças ou está no Facebook? Ele está fazendo as duas coisas. As crianças devem ter dormido já. Grande. Eu não sei se eu estou vendo o mesmo que o teu aqui, Renato, mas eu estou vendo algumas pessoas que eu quero dar um oi, né? Estou vendo Paulo Amorim. Fica à vontade. Paulo Amorim foi meu chefe, né? Aprendi demais com ele, me ensinou muita coisa.
Que legal. Muito da pessoa que eu sou hoje devo a ele, muitas das coisas que eu aprendi. Também o Alexandre Tran, lá dos Estados Unidos, nos assistindo, meu colega, também Que muito bom legal. te ver. Audiência Né? internacional. Amanhã temos giro pelo mundo, hein, com brasileiros pelo mundo inteiro. Isso aí. Quem sabe a gente chama o Alexandre Tran para falar contigo Vamos também. lá, o Alexandre também pode entrar nas nossas festas. Pois a gente vê. Bom, então vamos falar da questão um pouquinho, né, dessa coisa de perder o emprego ou os empresários, né? Não, para aí. Eu Não, quero tem outra dar uma coisa. notícia boa. Eu Oba. quero dar uma notícia boa. Olha aí a notícia boa. A notícia boa que é também é uma das grandes manchetes do dia. Eu vou tirar a Jo um pouquinho, ela continua nos ouvindo. Só para aumentar aqui. Pela primeira vez, a China tem 0 transmissão local do coronavírus. Hoje, 19 de março, a China está comemorando 0 transmissão local do coronavírus. Continuam os casos importados, cresceram, inclusive, 34 nas últimas horas, mas não registrou nenhum caso de transmissão local do novo coronavírus pela primeira vez desde o início da epidemia. A China também, né? Recentemente, a gente checou essa informação, é verdade. A Jo está voltando conosco aqui, Giovana Serra conosco. A China fechou o seu último hospital emergencial de coronavírus, né? Ela construiu 16 hospitais, que são hospitais temporários para tratar de coronavírus, só que agora não há demanda. E fechou o 16º na semana passada. Isso é uma baita notícia, né? Isso eu considero uma grande notícia. Mas, Jo, então vamos falar para os empresários, de uma maneira geral, porque nós já estamos com 1h10 de live. Tá. Nós temos que encaminhar para o final, a menos que tu queira certo. passar a madrugada inteira ao vivo atendendo os nossos internautas, porque vai ter. Daqui a pouco já começa a acordar o pessoal na China, né? Já começa a acordar o pessoal, já estão acordados, né? Então, vamos falar para o empresário que tem que cuidar de um negócio, e que ele tem medo de quebrar. O produtor rural, ontem nós falamos sobre agronegócio com o Antônio da Luz, e ele levantou essa questão para ti. Ele disse, olha, fala com a psicóloga amanhã, que é a Giovana, porque o produtor rural tem a estiagem agora que está atrapalhando. E mais o coronavírus. E ele só vai ter chance daqui a 12 meses, Jô, de recuperar isso, porque a colheita é só de 12 em 12 meses. Não é que nem o cara da padaria que daqui a 3 meses ele pode estar vendendo pão de novo. Né? E as pessoas que podem estar perdendo ou estão perdendo, infelizmente, tem empresas que estão desligando, tem empresas que estão mandando para casa, estão dando férias. Né? Temos um grande amigo que vai entrar amanhã de Barcelona, ele vai contar como é que a empresa dele fez um desligamento temporário. Não sei bem como é que é isso, ele vai contar amanhã. Mas, enfim, tem que lidar com a cabeça. E aí, João? Claro, assim, né? Vamos falar mais do lado assim de como lidar com isso, né? Não, tu não vai dar a solução econômica. Tu não é economista, tu não é mágica, né? Tu não é exatamente. Merlin Júnior, nem Merlin, o mágico Merlin, tu não é o tio Tony, que Deus o tenha, saudoso tio Tony. Né? Tu não é o Mr. M, tu não vai resolver o problema dessas pessoas. Tu vai falar, na tua área, a tranquilidade e o equilíbrio emocional. Isso, claro, assim, o trabalho é uma coisa que dá muito significado pra gente, quem a gente é. Então, em qualquer situação, mesmo que não seja do coronavírus, quando a gente perde o trabalho, ou mesmo o agricultor que perde a sua lavoura, ou que está numa estiagem, isso é uma situação estressante, muito estressante, uma das mais estressantes que a gente pode passar, né? Porque é como se, no caso assim, de quem é demitido, né? Como se nós não fôssemos capazes, a gente se sente um pouco de perda até da nossa identidade às vezes, né? Então é uma situação bem difícil. Eu acho que a melhor coisa nesse momento, então assim, muitas pessoas não estão ainda perdendo emprego, mas estão muito preocupadas em que isso venha acontecer. De novo, é aquilo que a gente tem que conseguir, esse diálogo com a gente mesmo, aquela higiene mental, de assim, tá, o que eu tenho hoje, agora, né? Eu tive a oportunidade... hoje, o que eu tenho para hoje, né? Porque senão a gente fica indo lá para o futuro. Ir lá para o futuro o tempo todo, isso é ansiedade.
né? Eu estou sempre lá, eu nunca estou no aqui e agora, né? E assim, ó, o que é hoje? Hoje eu tenho os empresários também, vejo muitos, né, e com razão, assim, muito preocupados como eu vou pagar os meus funcionários. Eu sei que às vezes a gente tem uma ideia assim do empresário muito carrasco, né, querendo só dinheiro, mas não é sempre assim. Muitos empresários têm muita noção da sua responsabilidade social, né? Estão preocupados com as famílias que eles atendem, né? Até conversei com uma amiga que é empresária, dona de lojas no shopping, e foi muito tocante para mim. A preocupação dela não era, né, ela também sem dinheiro para a própria família, né, mas pensando assim nas famílias que agora como é que ela vai fazer, né? Então assim, claro, até porque o negócio dela depende dessas pessoas, depende, né? Depende. Uma empresa, um empresário, ao contrário do que realmente do que as pessoas às vezes pensam, de uma maneira generalizada, de que ele é um carrasco. Não, tem empresário com coração, tem gente pensando no seu negócio e pensando nas pessoas que fazem o seu negócio, né? Muitos, E tem empresário que não dorme, tira do bolso para primeiro pagar os seus funcionários e tal, para manter o negócio de pé, né? Muitos, né? E assim, pensando que a grande parte dos negócios no nosso país são pequenos negócios, Exatamente. né? Exatamente. Então, enfim, o que eu diria? Eu até estive conversando com uma amiga também empresária e falei para ela assim, eu acho que nesses momentos, quando a gente está com uma grande crise, uma dificuldade assim, se a gente fica muito só preso na nossa emoção e no nosso desespero, a gente não consegue ver a solução. Então eu sugeri para ela, olha, monta com a tua equipe, né, da tua empresa, um comitê assim para resolver a crise, coloquem todos os dias qual é o problema, o que vocês podem fazer, sempre lembrando assim que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente não vai conseguir a melhor solução, a solução sonhada, mas a solução possível, e aguardar, sabe? Não ficar trazendo assim, tá, mas daqui a 3 meses eu preciso pagar não sei o que lá. Bom, daqui a 3 meses está muito longe, né? O que eu vou fazer, o que a gente tem hoje? Porque daqui a pouco sai alguma solução, como a gente estava falando, as pessoas que estão nas posições de liderança estão pensando algumas coisas, daqui a pouco sai uma solução que ajuda a resolver aquilo que a gente não estava enxergando agora. Então, procurar resolver assim as coisas uma de cada vez, ao seu tempo, procurando se pautar naquilo que é possível, né? Vai ter coisas muito difíceis, mas daqui a pouco vai passar e a gente vai se reconstruir. Tem um amigo meu, por favor, termina, conclui. Não, eu queria dizer assim, ó, algumas pessoas vão perder seus empregos, vai ser uma situação muito difícil, e a gente, todos nós, assim, a gente tem que buscar a nossa rede de apoio, né, os nossos amigos, a nossa família, as famílias sensíveis para ajudar. Estava falando com alguns pacientes, assim, falando, a minha namorada vai perder o emprego, né, e eu perguntei, tá, e como é que é isso para ti? E eles me falando, não, eu vou ajudá-la até ela recuperar o seu emprego. É isso, né? A gente estar olhando para aqueles que estão à nossa volta. Se a gente olha para quem está à nossa volta, ninguém fica desamparado. Se todo mundo olha para o seu vizinho, olha para os seus amigos, para as situações, ninguém fica desamparado. Vamos buscar apoio uns nos outros, alguém que vai ter mais, vai dar para dividir, e na medida que o tempo vai passando e a gente vai se reorganizando, nós vamos à luta e vamos buscar emprego, né? A questão de perder o emprego é uma coisa que eventualmente vai acontecer com todo mundo alguma vez na vida, claro, né? Claro. E enfim, e a gente se reinventa, busca novas oportunidades, e no momento assim em que as coisas ficarem difíceis, a gente precisa buscar ajuda. Jô, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Tá. Não, é que eu tô fazendo um teste aqui. Tá bom. A gente precisa buscar ajuda. E consigo falando contigo. A gente precisa buscar ajuda e a gente precisa estar atento àqueles que precisam de ajuda. Eu acho que essa é uma oportunidade muito grande para a gente aprender a ser cooperativo. Não tem solução para o mundo se a gente não aprender a cooperar. Né? Não tem saída, né? Não tem. É paciência e é cooperação.
Muito É se bom. colocar no lugar, é empatia, se colocar no lugar do outro, pensar como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse naquele lugar ali. E aí nós voltamos, Jô, ao isolamento social, a necessidade de não sair de casa. Ah, mas eu sou jovem, eu sou saudável, eu preciso trabalhar, eu preciso buscar não sei o que no escritório, no centro da cidade. Não, pensa no coletivo. Exato. Pensa nas pessoas que tu vai estar levando o vírus, os mais velhos Uhum. principalmente, né? É. Então, fica em casa. Hashtag fica em casa. Né? Essa é a questão. Sabe que tem um amigo meu que ele faz um comparativo, claro que é um pouco drástico, né? Ele é muito engraçado, eu não estou autorizado a dizer o nome dele, que eu acho que ele não quer que eu diga, mas ele diz que ele já viveu, já perdeu parentes, né? Pessoas queridas da família com mortes tristes, né? Então ele faz uma comparação entre o câncer, por exemplo, que vai matando aos pouquinhos, e o ataque do coração. E uma vez ele falou sobre perder emprego, e ele disse assim, eu prefiro o ataque do coração. Eu prefiro não saber se eu vou perder, se eu não vou perder o emprego, eu quero continuar trabalhando. Aí começa aquele zuzuzu no corredor das empresas, né? Ah, a Sim. empresa está mal, está começando a demitir, parece que tem uma lista de 10, de 20, de 30. E ele dizia isso para mim. Disse assim, eu prefiro o ataque cardíaco. O dia que for, me avisem, tá? Que aí eu vou lidar com isso. Enquanto não acontecer, para que eu vou lidar com isso, né? É só mais ansiedade mesmo na vida da gente. Esse exemplo é muito legal naquilo que eu estava falando da gente perceber que a gente pode escolher como é que eu vou encarar. A gente não pode escolher a situação, né? A vida acontece e a vida vai nos dar muitas rasteiras. E isso a gente não pode escolher. Isso acontece, está dado, né? Mas como eu vou reagir às coisas, a gente pode escolher. Então, que nem ele falou assim, tá zum zum zum, eu não vou nem querer saber disso aí do zum zum zum. Vou fazer a minha parte o melhor que eu posso, e quando eu tiver que lidar com a situação, aí eu lido. Senão, a gente vai ser que nem o peru do Natal, né? Que morre na véspera. É isso aí. É, Jô, olha só, vamos tentar atender todo mundo aqui para finalizar. tá. A Miriam Balbinot está dizendo, Giovana, minha mestra, descreveste minha situação. Não tenho problema em achar coisas para fazer no tempo ocioso, mas não consigo desligar da ideia de como vou fazer para ter dinheiro a fim de manter a família e pagar os funcionários. O Henrique Isso. Azevedo também entrou. Miriam, respira, Miriam. Cheira a flor, sopra a vela. Né? E vamos tocando da maneira como dá por enquanto, e É isso. Isso. vamos confiar que existe uma. Né? A gente fala muito isso na atitude positiva, assim, não importa o fato, importa é a atitude que a gente vai ter Isso. o fato. Né? É O isso. psicólogo, teu colega Richard Carlson, ele escreveu um livro, Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Aí bem pequenininho embaixo, até porque na vida tudo são copos d'água. Né? Ele diz, não adianta, não importa o fato, o que importa é a atitude que a gente vai ter em relação ao fato, né? Então, coronavírus está aí, é fato. Qual é a atitude que a gente vai ter? Levar a vida normalmente ou ficar em casa? E se precaver, né? E pensar nos outros. Isso. Então, vamos ter senso de coletividade. O Abner mandou o WhatsApp aqui, dizendo que esse momento, ele acredita que a flexibilização e a empatia, está concordando contigo, devem ter um contexto para passarmos esta crise que não deixa de ser. Não deixa de ser uma crise, eu acho, né? É isso que ele quer dizer. Mas como identificar, visto que é muito difícil que as pessoas demonstrarem ou pedirem ajuda. Reformulando, ficou um pouco truncado e ele reformulou aqui para melhorar o meu trabalho aqui. Como identificar se alguém precisa de ajuda? Existem sinais? Obrigado, Giovana, pois quando eu e minha esposa tivemos câncer, você foi uma luz em nossas vidas. Abner e Jennifer, que legal. Queridos, Abner e Jennifer, super exemplo, né, de superação, né? Puxa vida. Eles são doutores em passar por situações de crise, né, e de criar essa esperança dentro de si. Mas assim, olha, eu sou muito a favor da comunicação, né? Por isso que eu estou falando aqui. Se a gente precisa de ajuda, vamos buscar a nossa rede de contatos e vamos pedir. Não vamos ficar esperando que as pessoas adivinhem aquilo que está se passando pela nossa cabeça. Claro. Né? E assim, se a gente também pode perguntar,
né, para as pessoas, assim, tem muitas iniciativas aí, então, Abner, eu acho assim, a gente pode perguntar, e as pessoas também devem expressar aquilo que elas estão buscando. É muito importante, assim, a gente não, que nem a gente está falando das mães e dos pais não quererem ser os recreacionistas, as super mães, os super pais que tem que não atender tudo. precisam ser, né? Sabe, frustrações fazem parte. Também, nesse momento, assim, nós não vamos conseguir lidar com todas as demandas que aparecem. Então, a gente vai trabalhar dentro do possível as coisas. E nesse sentido da ajuda, se tiver alguma ação que a gente encontra, posso fazer aqui mesmo no meu condomínio, eu falei com a síndica, olha, eu quero me oferecer para as pessoas que são idosas, que não podem ir na farmácia, não podem ir no supermercado, de ir, como eu faço? Dentro da organização do prédio aqui, como eu faço? Como eu posso informá-las, né? Estou esperando ela me responder. Ela disse que está pensando como a gente vai fazer isso. Então, se a gente tiver uma ideia, colocar ela em ação, né? Se conhece as pessoas ao seu redor, faça a pergunta: posso te ajudar de alguma forma? Assim que eu acho que a gente pode identificar, né? Cuidado para também não ser muito intrometido, mas assim, Claro. mostrar que está disponível. Se colocar à disposição, né? Olha, nós precisamos atender a Letícia Benites, que diz o seguinte, ela quer te ouvir falar sobre o quanto podemos falar para as crianças sobre a epidemia, sem apavorar, mas dando uma noção real do perigo. Hoje eu falei com a minha filha, eles não moram comigo, faço muita chamada de vídeo, eles moram em outra cidade, e eu disse assim, filha, tu tá lavando as mãos? Ela diz assim, até tem esse monstrinho aqui, ó, pai, e mostrou um monstrinho desenhado na mão dela, que ela disse o seguinte, que aquele monstrinho tem que estar apagado no final do dia, de tanto que ela lava a mão. Olha que legal. Coisa legal, né? Bem Fiquei legal. muito orgulhoso, fiquei muito orgulhoso. Bem legal. Olha, Letícia, é uma boa pergunta e eu acho que a gente deve procurar, em primeiro lugar, a gente estar informado e calmo. Se a gente não tiver, como é que a gente vai passar isso para as crianças? Então, se a gente está bem informado, sabe como é que vai atravessar isso, é isso que a gente vai falar. Claro que isso tudo depende muito da idade da criança, né? A Letícia fez essa pergunta porque ela é uma pedagoga excelente, então ela sabe muito bem. Depende da situação da criança, mas, né, os filhos um pouquinho mais velhos, eles estão ouvindo as notícias na TV. É muito bom que a gente pergunte, olha, como é que tu tá vendo isso? O que tu tá entendendo, né? Eu perguntei para minha filha de 5 anos, filha, o que tu tá achando disso tudo? Ela falou, eu tô achando mais ou menos. E eu perguntei, o que tu tá achando bom, então? Eu tô achando bom porque todo mundo tem muito amor, até os mais pobres. Olha que legal. E aí, assim, o que tu tá achando ruim? É que vai demorar muito para passar. Então, vamos conversar, vamos perguntar para eles o que eles estão entendendo. E vamos, em primeiro lugar, né, antes de falar com eles, a gente estar abastecido de informações e tranquilos também. Confiando, assim, que senão isso a gente vai passar nervosismo para eles também, né? Exatamente, né? A gente sabe, assim, que para a maioria das pessoas, os sintomas é de uma gripe comum, para a maioria. Para algumas pode haver complicador. O problema não é o quão letal esse vírus é, e sim o quanto ele se espalha rápido. Né? O problema maior. Isso. Então, a gente explicar para as crianças que a gente está fazendo isso para uns ajudarem os outros. Nossa, quantas lições lindas que a gente pode dar para eles e a gente deve conversar com eles. É surpreendente como eles compreendem as coisas. Né? Eu falei antes da gente não só brincar, mas ter esse espaço de conversar, de escutá-los também, né? Isso aí, olha, o Henrique Azevedo está conosco, o Antônio Bavaresco Júnior, colega jornalista, um grande abraço, Bavaresco. E a Aline Ponzoni disse que gostei muito de ouvi-la, Giovana. Não tem solução para o mundo se a gente não aprender a cooperar. É muito verdade, a crise nos desacomoda, isso nos coloca de encontro conosco mesmos. O único jeito de aprendermos a nos reinventar e fazer novas escolhas. E, Jô, uma coisa também que eu acho que a gente tem que falar aqui rapidamente é não esquecer, um abraço também a Rita Daut, ao Leandro Rafael, que entraram conosco aqui, curtiram a nossa live. Nós não podemos esquecer que hoje a gente tem, graças a Deus, né, é uma situação nova, a gente não viveu isso, é uma coisa semelhante a uma grande peste, é semelhante à Segunda Guerra Mundial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente
muitos de nós não vivemos isso, obviamente, né? Mas, assim, talvez seja mais grave até pelo isolamento do que essas situações, mas hoje a gente tem uma coisa que não tinha lá atrás. Tecnologia. Exatamente. Então vamos fazer o grupo de WhatsApp do prédio, grupo do super. Claro. Quem é que vai ao super hoje? Faz o grupo do WhatsApp, da família, como tu disse, o almoço, as lives, as chamadas de vídeo, né? O Facebook, o Google Hangouts. Tem um monte de ferramenta gratuita, não é pago, né? E que dá para unir mais as pessoas nessa hora. Ah, mas não é a mesma coisa. Bom, não é a mesma coisa. Eu mato saudade dos meus filhos, que estão a 300 quilômetros de mim, né, com chamadas de vídeo. Não é a mesma coisa, mas ameniza bastante. Mas, de novo, né, o ótimo é inimigo do bom. Se a gente tem isso agora e essa é a possibilidade, vamos fazer o melhor que a gente pode com essa possibilidade. Senão a gente vai ficar lamentando, mas eu queria era estar ali, e fica só pensando, eu queria era estar ali no corpo a corpo, no abraço, né? Mesmo dentro de casa, assim, a gente não está podendo tanto se abraçar, não né? Não pode. Não é então, recomendado. São formas novas e possíveis agora que a gente tem e vamos aproveitar elas. É a que a gente tem, vamos fazer o melhor com o que a gente tem, né? Verdade. Jô, estamos indo para o final, né? Tem um monte de gente ainda para registrar aqui, mas acho que conseguimos esgotar todas as perguntas. Tu queres encerrar aí com um fechamento? Uma ideia final? Eu gostei muito, viu? Que bom, eu também. É a primeira vez, então, assim, eu peço desculpas se não me comuniquei tão bem, porque eu ainda não fiz o curso do Renato. Que isso, né? Pelo amor de Deus. Tem bolsa garantida, mas não precisa muito. Que bom. Pode fazer para tu adquirir algumas coisinhas a mais, para te aperfeiçoar, mas já tem aí 99% de uma grande comunicadora. Que bom. Foi muito bom. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade. Por quê? Porque tu tem um conteúdo, João. A pessoa que tem... Não, mas é isso, a gente fala muito isso no curso de Comunicação Sem Medo. Tu tem que estar ciente do teu conteúdo. Se tu... É que nem o pai aí, quando tu falou que vai falar com a criança. Se ele estiver inseguro, estiver nervoso, ele vai estragar tudo, ele vai passar nervosismo para a criança. E quando a gente fala em público, faz vídeo, faz chamada, a gente tem que estar muito ciente do conteúdo que a gente vai passar. Isso já é meio caminho andado na segurança de falar, e tu tem isso, por isso que te ajuda. Obrigada. Falei disso. Hashtag pronto, falei. Eu quero agradecer muito a oportunidade, agradecer tantos amigos, as pessoas que estiveram aqui com a gente, se acharam legal, assim, repassem. E eu estou à disposição também, né? Só me achar ali nas redes sociais. Chamem a Jô. Façam terapia online com a Jô. Querido, obrigada. A Jô, tu tá atendendo um monte de gente no Skype, né, Jô? Tô atendendo. Nesse momento, assim, as pessoas têm procurado mais até, né? Estão precisando. Então, eu diria assim, respirar. Giovana Serra, procure no Facebook. Qualquer coisa, mandem o WhatsApp para nós que a gente manda contato. Acho que por uma questão ética não pode dar o telefone, né? Não, mas assim, tô nas redes sociais. Isso aí. Mas assim, vamos lembrar assim de respirar, viver o momento de hoje, o que tem para hoje, aguardar, cada dia muda, cada dia tem notícias novas, daqui a pouco a saída que eu não estava vendo chega, né? Calma, isso vai passar, como tudo já passou, outras coisas virão pela frente. Lembrar que a gente pode escolher, a gente não pode escolher o que a gente vai enfrentar, mas a gente pode escolher como vai enfrentar. Né? Busquem aquilo que traz o bem-estar. Pede ajuda, busquem sua rede de apoio, não se exijam demais, né? Vamos fazer aquilo que é possível, né? E mantendo assim o máximo possível dessa esperança, né? As coisas vão passar. Show de bola, Giovana Serra. A nossa live em seguida ela já estará à disposição no Facebook, no link que vocês estão curtindo, que vocês estão compartilhando, mais pessoas podem compartilhar. A live fica à disposição para as pessoas assistirem e em 24 horas a gente estará já no YouTube com essa mesma gravação também, fazendo com que mais pessoas, as pessoas que não têm Facebook, também possam nos assistir. Quero agradecer muito, Jô, por esse tempo, essa
atenção, esse conteúdo maravilhoso, por ter nos atendido ao vivo nessa noite, mais uma live da Rede Atitude Positiva, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Valeu, Jô, bom descanso. Obrigada. Vai ver se as crianças estão lá, estão bem dormindo, se está tudo certo, se o maridão fez certinho, tá? Tá bom. Tchau. Esta é Giovana Serra. Giovana Serra, a nossa psicóloga, nossa amiga, nossa grande convidada de hoje, que conversou aqui sobre a questão do isolamento social, né? Isolamento social e como manter o equilíbrio emocional nesse momento de muita complicação. Um momento muito delicado. Eu ia falar, a Jo não está mais conosco, mas eu ia falar, né? A Jo tá ali ainda, né, Jo? Tu tá ali ainda, olha aqui, ó, vou te botar aqui de novo, só porque eu só esqueci de dar dica para as pessoas que tu me ensinou, que é o seguinte, mas eu não consigo ficar sem pensar nada, essa tal dessa meditação, tu não pode pensar em nada na meditação, eu não consigo parar, as pessoas dizem isso, né? As pessoas dizem isso, eu não consigo não pensar em nada, e realmente o ser humano não consegue não pensar em nada. Só aqueles monges, né, beneditinos, lá, aqueles lá, já conseguiram chegar num estágio. E a Jo me ensinou uma coisa muito legal, que tem a ver com a flor também, né? Então, pensa numa flor branca, por exemplo. Uma e flor da sua entra para escolha. dentro dessa flor da sua escolha, mas ela deu um exemplo, né? E aí pensa no detalhezinho dessa flor, a textura, como é que é, vai passeando pela folha da flor e tal, e isso realmente vai acalmando a gente, é sensacional, e é uma forma de meditação também, né, Jô? Sim. E aí vai treinando, e aí a gente vai chegando um dia lá. Valeu, Jô, obrigado! Eu que agradeço. Beijão. Boa noite. Tchau, Valeu, tchau. Boa noite. Primeira vez na história que a gente dispensa o convidado e depois chama o convidado de volta. Olha aí, em seguida então vai estar à disposição, deixa eu lembrar que amanhã, 6 da tarde e 9 da noite, a gente vai fazer 2 lives. Vou passar o dia calado para poder ter voz, né, para comandar 2 lives que a gente vai estar fazendo um giro pelo mundo. Nós vamos falar com gente da Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha, e ainda estamos fechando Singapura e China, provavelmente vamos ter convidados, sim, amanhã, em 2 lives. 6 da tarde, por causa do fuso horário para alguns países, né? E 9 da noite. Muito legal, vai ser muito legal um giro pelo mundo, que eu tenho certeza que vai dar muito certo, que a gente vai estar conversando com gaúchos e brasileiros que estão espalhados pelo mundo e estão precisando, nesse momento, de conversar, de se comunicar com a gente aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. A gente vai trocar informações, vamos saber como é que está a rotina nesses países, a rotina da vida deles. São histórias de vidas, histórias de superação, histórias muito bacanas que a gente vai ouvir sempre com um olhar positivo. No sábado, 5 da tarde, não esqueçam, sábado, 5 da tarde, deixa eu puxar aqui, ó. Sábado, 5 da tarde, a gente vai trazer uma aula gratuita, uma aula online comigo e com a Simone Meneghetti, que é a aula do Comunicação Sem Medo. Comunicação Sem Medo é a consultoria que eu e a Simone Meneghetti temos para você se comunicar melhor, expressão vocal, expressão corporal, dicção, oratória, desinibição, criação de conteúdo, gravação de vídeos, tudo isso dentro de um workshop que a gente faz aberto, workshop in company, a gente faz atualmente online, a gente faz também consultoria individual. A consultoria individual, ela está funcionando atualmente online, e a gente vai dar um aulão gratuito, né? Um aulão online gratuito nesse sábado, 5 da tarde. Está aí a Simone, está aí a minha foto também, porque nem o coronavírus vai parar a gente, né? Nós vamos estar ao vivo aqui às 5 da tarde também pelo nosso Facebook do Comunicação Sem Medo. São as nossas próximas lives programadas, nossas próximas transmissões ao vivo. Gente, muito obrigado. Vocês vão ficar um pouquinho com o jazz do final de noite aqui e na sequência a gente já vai estar preparando para colocar no ar a live de hoje, tá bom? Obrigado pela participação de todo mundo, foi mais uma vez um sucesso, cada vez crescendo mais esse público aqui no fim de noite, ouvindo esses especialistas, com sempre um olhar positivo, uma informação correta, recomendações práticas em cima de coronavírus. Valeu, muito obrigado, boa noite.